Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Danilo Camuri, psicólogo e professor, e quero conversar com você sobre a ansiedade e o pânico nesse momento de coronavírus. É muito importante que a gente possa se voltar a cuidar da nossa saúde mental e o que estamos fazendo conosco nesse momento de pandemia. Algumas pessoas que têm maior suscetibilidade, que já têm histórico de crises de ansiedade, de crises de pânico, bem como de outro sofrimento no campo da sua saúde mental, da sua saúde emocional, acabam tendo como gatilhos para disparar suas crises esse momento que a gente está vivendo. E aí, algumas reflexões e atitudes são extremamente importantes serem tomadas nesse momento. Um primeiro ponto é entender se você vem praticando a infoxicação. O que é essa infoxicação? Seria essa intoxicação por uma quantidade exacerbada de informações. Hoje, a mídia ocupa, a grande mídia, ela ocupa grande parte da sua grade, da sua programação diária, falando sobre o coronavírus. Questões de estatísticas, afetações econômicas, possíveis casos confirmados e os seus impactos. Então, um primeiro movimento é você olhar para você e entender a quantidade de informações que você vem consumindo diariamente sobre coronavírus. E saber, que existe um limite entre o que seria manter-se informado, entendendo aquilo que pode te ajudar no teu autocuidado e aquilo que extrapola, aquilo que passa muitas vezes a te produzir ansiedade, a te disparar teus próprios gatilhos, tá certo? Associado a isso, a um entendimento de quais são as fontes de dados, quais são as fontes de informação que você vem coletando. Esses lugares eles são seguros, Você vem captando informações apenas nos grupos de WhatsApp, muitas vezes áudios que ninguém sabe quem mandou, alguns vídeos com ideias mirabolantes que você não sabe quem está pronunciando aquilo. Então é necessário checar as informações, entender de onde você está consumindo informação, que informação você vem proliferando também nos seus grupos, nos seus familiares. Se você está em crise, está em estado de alerta e está querendo alertar todo mundo para que todo mundo entre no seu mesmo movimento, o que está acontecendo? Então é importante esse primeiro movimento de entender esse fenômeno chamado infoxicação. As pessoas intoxicadas por muitas informações, elas têm mais probabilidade de apresentarem episódios de crises de ansiedade. Justamente porque o sistema de alerta fica hipervigilante a possíveis contaminações, a possíveis catástrofes que possam acontecer. Nós sabemos sim que nós temos que consumir informações verdadeiras que falam sobre, por exemplo, o tempo de resistência do próprio coronavírus, como o coronavírus se apresenta na sua, vamos dizer, na sua composição biológica, a sua forma de transmissão, o seu tipo de contágio. Precisa entender isso. Já existem vários profissionais falando perfeitamente sobre isso que nos cabe entender, tá? E aí um movimento aqui é a gente pensar de uma outra forma na parte, vamos dizer assim, psicológica, de como você vem se relacionando com todas essas informações. Bacana? Esse é um primeiro movimento, tá? Um outro movimento é a catastrofização realizada por conta desse acúmulo de informações. Existe vários relatos e estudos sendo realizados nesse presente momento para entender cada dia melhor o coronavírus, ou seja, a forma de contágio, resistência do vírus, ou seja, no papel ele dura um período de tempo, no alumínio ele dura outro período de tempo, ou seja, a gente precisa entender tecnicamente qual é a permanência de cada um deles. A forma de contágio está mais do que clara que através de o contágio do coronavírus ele se dá através de contágio social. Então a gente precisa entender e levar isso a sério, o entendimento de que os países que estatisticamente apresentam maior possibilidade de evitar o avanço do coronavírus se dá através do isolamento. Então nós sabemos que o isolamento ele é uma estratégia assertiva para a prevenção do coronavírus, contudo, no campo da saúde mental, como psicólogo, eu sei também que isso provoca muitas dificuldades em algumas pessoas, especialmente porque diminui o contato social, as relações elas se tornam mais com aquelas pessoas próximas de casa, quem já passa uma vida isolada acaba ficando mais ainda nesse período. Contudo, é necessário um entendimento de que isso é um processo temporal. Ele é temporal, tá? Muitas vezes quem está em sofrimento tem visões de túnel, Imagina que esse momento ele será eterno, que é um momento apocalíptico, que não vai passar, que vai demorar muito. Contudo, tá certo, nós sabemos que isso é um processo de um período de tempo de estratégias que estão sendo adotadas, tá? Então a gente precisa fazer isso. Um outro ponto,
tá certo? Um outro ponto é entender que esse isolamento ele protege não somente a você, mas outras pessoas que estão em outras situações consideradas de maior vulnerabilidade, como por exemplo os idosos, não é? Algum estudo recente que eu estava vendo, ele aponta que os jovens têm um grande potencial de serem vetores, contudo muitas vezes não se manifesta. E aí, tá certo, precisa do entendimento que às vezes você é jovem que está assistindo esse vídeo e acaba levando para um idoso. Então, Então é importante esse tipo de cuidado, entendimento do que você pode, tá certo, fazer para prevenir isso. Dessa forma, a tendência é que essa pandemia ela passe de uma forma mais rápida, de uma forma mais segura para todos nós. Bacana? Sobre os impactos que isso provoca na sua vida, na economia, não é? Nós entendemos que isso não será somente com você, nem só comigo, mas com todos nós que estamos passando por esse momento, nesse presente momento. É um processo muito diferente, né? Assim, confesso que vivenciá-lo também me causa um certo estranhamento, né? Porque nós que temos hábitos, né? Enfim, de conversar, de abraçar e ter relações próximas, né? As pessoas, uma vida social intensa. Esse processo ele realmente ele dá um impacto, ele tem um impacto, isso não temos como negar, eu também estou sentindo isso, mas o entendimento de que esse conjunto, esse acúmulo de esforços coletivos, eles têm a tendência de melhorar a nossa vida, enfim, num curto período de tempo, nos ajudar nessa transição. Bacana? Outro ponto, conversar com os seus pais, conversar com os idosos da sua família, conversar com as pessoas queridas que você tem tanto apreço e que estão nesse famoso grupo de maior probabilidade de terem os efeitos agravantes do próprio coronavírus, né? Que são os idosos, enfim, então pessoas que estão com imunidade baixa, outras situações dessa forma. Então é necessário uma conversa, é necessário um entendimento, tá? E aí uma estratégia para com os idosos é entender, o que está afetando, né? Ficar em casa. Eu sei que ficar em casa é difícil para muitas pessoas, mas o que pega aí? Quais são as ideias que estão vindo aí? Tá? Quais são os sentimentos que surgem ao passar o dia em casa? Né? Um parêntese aqui, alguns reclamam e relatam que se sentem inúteis, que perderam a única força que tinha, né? Já estão aposentados, querem sair, fazer algumas atividades, agora tem que passar o dia em casa, sentem-se inúteis, prostrados, que sentem que se ficarem dessa forma irão definhar. Tá, muitas vezes, né, nesse processo, a gente já falou um pouquinho sobre isso, as pessoas acabam catastrofizando esse momento, né? Eles acabam entendendo que aquela atitude vai ter um prejuízo funcional muito grande durante muito tempo. Então é necessário escutar as dores, necessário escutar as angústias, necessário escutar muitas vezes, inclusive, aquele que não faz sentido. Porque quando nós estamos encurralados, quando estamos com medo, muitas vezes nós falamos coisas que não fazem sentido. Tá? E se você tiver algum idoso na sua casa que esteja falando coisas sem sentido, acolhe, tá certo? Sem julgamento, né? Faz um acolhimento, entendendo, tá certo? Como aquilo está doendo nessa pessoa também. É importante a gente fazer essa escuta, né? Para além do álcool gel, nós precisamos também cuidar dos nossos aspectos emocionais, né? É sobre isso que a gente está colocando aqui. Bacana? Para fechar esse vídeo, tá? Tem um outro ponto muito bacana para a gente poder conversar, que é sobre as crianças. As crianças necessitam de uma conversa, elas necessitam que você converse de uma forma lúdica, mas de uma forma que seja assertiva com elas, para que elas entendam o presente momento, tá? Por quê? Porque a contaminação ela não acontece somente através do contato com as mãos, né? Enfim, nem do espirrar nem do tossir. Já existem estudos mostrando como o vírus ele resiste em alguns tipos de ambientes imateriais. Tá? Depois você pesquisa sobre isso, ele resiste a alguns produtos e materiais. E aí é necessário que as crianças tenham um entendimento de higiene, então conversar com as crianças sobre isso, você pode criar brincadeiras com as crianças e desafios com elas para que elas possam entender aquilo de uma forma lúdica, de uma forma bacana, né? Fazer o desafio do álcool gel, né? Uma brincadeira onde possa se cuidar, né? Enfim, fazer um tipo de brincadeira doméstica onde haja um autocuidado e ela aprenda que está se cuidando, mas que é uma brincadeira também, que seja divertido para ela. Então, esse momento é o momento de usar criatividades para otimizar esse tempo com as crianças também. Um outro ponto, né, que nessa quarentena, que muitas pessoas estão trabalhando no home office, muitas pessoas estão em casa,
tá certo? Para além disso, quem não está pegando trânsito, né, quem não está fazendo uma série de coisas que impedia chegar, inclusive, mais cedo em casa, pode utilizar esse tempo, fora o tempo que fez o home office, né, no caso, pessoas que estejam trabalhando, utilizar para o autocuidado, para o reparo, tá certo, do estresse muitas vezes, para o contato, né, afetuoso com a família, no sentido, né, vamos dizer assim, mais metafórico da palavra. A gente sabe que os aspectos físicos, por conta de todas as indicações da OMS, né, como a gente tem acompanhado, eles não indicam dessa forma. Mas é um momento para assistir, muitas vezes, um seriado que você não assistiu há um certo período de tempo, um filme, tá certo? Um tipo de jogo que você gosta de jogar, tá? Algumas conversas que podem ser realizadas, alguns trabalhos domésticos, muitas vezes, enfim, na sua própria residência, que poderiam ser realizados também. Então, existem muitas possibilidades, tá? Quebra de rotina é uma coisa que gera estresse para muita gente, mas também pode gerar outras potencialidades e você vê algumas coisas que você nem estava vendo também. Bacana? Esse é o nosso vídeo, né, sobre o coronavírus e os seus impactos em nossas vidas, especialmente trazendo algumas reflexões sobre como podemos nos cuidar emocionalmente, nos cuidar no campo da nossa saúde cognitiva, da nossa saúde mental, nesse período tão importante, tá bom? Para que a gente possa ter um cuidado consigo, um cuidado com os outros, para além dos cuidados físicos, que são de extrema importância, de urgência esse processo. Mas também a gente possa nos cuidar em termos relacionais, em termos do autocuidado emocional, em termos do cuidado com a nossa saúde mental. Bacana? Um grande abraço e em breve mais um vídeo sobre o coronavírus.